Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 6, né, de Com a Fé Pode. O que nós vamos falar hoje? Com a Fé Pode pensar na sua própria história. Olhei. Então, já lembra que se você está aqui no Spotify, seja muito bem-vinda. Se você quiser olhar para a minha cara, dá para você ir para o YouTube. E se você está aqui no YouTube e você não quer olhar para a minha cara, dá para ir para o Spotify. Enfim, fica bem à vontade, tá? Então, por que eu estou falando com a Fê Pode pensar na sua própria história? Foi isso que eu falei? Não lembro mais, mas é mais ou menos sobre isso. Né? Mais ou menos sobre isso, não. É sobre isso. Então, hoje eu gostaria de começar lendo algo assim. Essa passagem da Bíblia, ela me marcou muito em 2015, quando quando eu passei pelo meu processo de depressão, né? Daria talvez uma outra jornada, uma outra história, mas em 2015 eu passei por um processo de depressão, né? Talvez hoje em dia seria diagnosticado como burnout, porque também ela desencadeou por conta do meu trabalho, mas tinham outras questões por trás. Então eu tive ansiedade, depressão, eu entrei na medicação, fazia terapia, mas essa história aqui, esse contexto aqui, ele falou muito comigo, o Senhor falou muito comigo na palavra. Porque às vezes a gente fica querendo que Deus fale com a gente em vários lugares, enquanto Deus, a Bíblia é a palavra dele, né? E aí, desde então, eu consigo colocar isso para N contextos da minha vida. Então, eu vou ler com você. Lá em João 21, a partir do versículo 15, né? Diz assim: Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a este? Aí ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Aí Jesus perguntou de novo: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí disse Jesus: Pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. E aí ele diz, né, no 18: Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Olha o que é que Jesus está falando para Pedro. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, né, Jesus olhou para Pedro e disse: Siga-me. Aí, a partir daqui é onde Deus fala comigo, né? E é o que eu quero compartilhar com você. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Abre parêntese. A gente está lendo João. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. João está falando sobre ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Você tem coragem de dizer isso sobre você? Que você é uma mulher a quem Jesus ama? Hoje eu consigo dizer que eu sou uma mulher a quem Jesus ama. Mas você hoje já consegue se ver nessa identidade? Mas vamos lá, né? Vamos para frente. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Eu vou continuar lendo. Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Ai, Jesus era muito fofinho, ele era fofinho, mas ele também dava corte rápido tramontina. Porque tem umas coisas nossas, não sei você, mas tem umas coisas em mim que se Jesus não for, o negócio vai mais pra.
vai para outro lugar, né? Mas voltando aqui, Jesus respondeu: se eu quiser se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa quanto a você, siga-me. Aí o 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa. Eu vou ler de novo. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não ia morrer. Tá? Eu acho que aqui eu já consigo voltar a falar o que eu quero falar. Mulherzinha, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. A tua história é a tua história. O que é que na minha cabeça vem, né? Jesus está ali falando com Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pois apacenta as minhas ovelhas. Aí logo depois disso, Jesus conta o jeito que Pedro ia morrer. Conta para Pedro o jeito que Pedro ia morrer. Eu não sei você, mas eu teria muitas perguntas sobre como é apacentar as ovelhas. Jesus, pois confia em mim, né? Qual a primeira pergunta que Pedro faz? Jesus, e quanto a ele? Tu tá entendendo? Pedro tinha N perguntas para fazer. E Pedro decide perguntar sobre o outro discípulo. Quantas vezes na nossa vida Deus tem algo para fazer na nossa vida, e ao invés da gente, ao invés de você e fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você fica se perguntando, Senhor, enquanto aquela? Vou trazer para o contexto que a gente tem conversado muito aqui no podcast, gravidez. Talvez você ainda é atentante. Talvez você ainda é a mulher que está tentando, ou talvez, como eu, você é a mulher que vai ter que fazer uma cirurgia antes de engravidar, você é a mulher que vai ter que fazer uma FIV, você, enfim, e você está olhando em vez de dizer, Senhor, qual é o meu processo, o que é que eu preciso viver, o que é que eu preciso trabalhar em mim. Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar na minha questão matrimonial? Senhor, o que é? Aí você olha e diz assim, Senhor, por que ela? Por que que fulano tá tentando agora e já engravidou? Senhor, e quanto a ela? Ela vai engravidar agora ou depois? Enquanto Deus está dizendo, ei, eu sei o que eu tenho para ti. Para ti, o meu plano é muito maior, é apacentar minhas ovelhas. E tu tá preocupada com o que eu vou fazer com o outro. Aí, não bastasse, ainda se espalhou entre os irmãos que Jesus tinha dito que João não ia morrer. Jesus não falou aquilo. O que é que você tem ouvido dos irmãos, das pessoas à sua volta? O que é que você tem ouvido das pessoas que estão ao seu redor, que Jesus não falou, mas por você não ir direto na fonte, que é a palavra, você está tomando como verdade? O que é que você está trazendo para si e dizendo foi o Senhor que falou? Porque nesse caso aqui, eles disseram que aquele discípulo não ia morrer. Jesus não falou aquilo. Jesus falou. Jesus deu um corte rápido em Pedro. Jesus disse assim, rapaz, se eu quiser que ele viva até eu voltar, o que é que tu tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me, né? E aí, você tem ouvido muitas vozes que não é a voz de Jesus, porque você não abre a Bíblia, você não ora, você não tem tido tempo com o Senhor, né? E você tem dito assim, não, mas Jesus falou isso. Será que ele falou mesmo? Será que foi isso que o Senhor disse? Ei, Deus tem um plano para ti. Deus tem uma história para ti. A tua história é única. A minha história é única.
A tua história, ela pode inspirar pessoas, a minha história, ela pode inspirar pessoas. Mas aquilo que Deus tem na minha vida para trabalhar na minha vida, no meu caráter, para que um dia eu possa encontrar com Ele, é diferente do que Deus tem para preparar na tua vida e no teu caráter. Totalmente diferente. Então não adianta ficar se perguntando, Senhor, enquanto a ela, enquanto aquela, enquanto Deus quer falar com você. Enquanto Deus quer olhar para você e dizer assim, ei filha, eu só quero que você siga-me. Ei filha, eu só quero que você siga-me. E aí? E aí? Me fala. Assim, toda vida que eu leio isso, é que nem eu disse, compartilhei, né? Desde 2015, eu leio isso aqui, porque naquela época eu estava com muitos questionamentos, né? Naquela época era com relação ao trabalho, era com relação assim, por que que eu tive depressão, né? Por que que as pessoas... E quando Deus falou isso, ele falou, filho, eu tenho uma história para ti. E isso vale para muitas coisas, né? Então, assim, o que eu quero te dizer hoje é, Deus tem uma história para você. Quando o Senhor falar, siga-me. Quando o Senhor falar o teu propósito, não pergunta sobre os outros. Não pergunta, Senhor, e quantos outros? Ou, Senhor, eu ouvi esse boato nos outros. Foca em Jesus. Jesus está dizendo, ei, eu não quero que tu tenha a ver com os planos que eu tenho para as outras pessoas. Eu tenho um plano para ti. Tu tá preocupado o suficiente no plano que eu tenho para ti? Então, o podcast de hoje é isso. Foi bem direto ao ponto. Eu espero que você, assim como eu, né, seja tocada por essa palavra. Lembrando, estou 28 semanas de Maluzinha. Graças a Deus, continuamos bem, tudo certo por aqui. E é isso, se esse podcast, né, se essa mensagem fez sentido, compartilha com alguém, compartilha com alguma amiga sua, compartilha, enfim. E é isso, fica com Deus. E é você, viu? O negócio é contigo, não tem nada a ver com os outros, não. É contigo, meu irmão, o negócio. Um beijo.